Você sabia que sempre que você apresenta qualquer estatística descritiva, você precisa colocar um gráfico junto? E não é só porque fica bonitinho, porque um gráfico faz bem. Vou te mostrar nesse vídeo alguns possíveis problemas que podem acontecer se você mostrar só estatística descritiva sem um gráfico acompanhando. Vem aqui comigo. Meu nome é Ronaldo, sou professor universitário e aqui nesse canal eu falo sobre análise quantitativa de dados. E nesse vídeo vou te mostrar aqui por que você sempre deve ter gráficos acompanhando a sua estatística descritiva. Olha só esses exemplos. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados, valores de dados, e você tenta imaginar aí como que está a distribuição, as características desses dados. Primeiro, imagina aí um valor de x com média 9 e um desvio padrão 3,3. Então, dá para imaginar aí que ele é algum valor que desvia aí de 6 até 12, né? Imagina agora a nossa segunda variável, o y, que tem uma média 7,5 e um desvio padrão 2. Pronto, dá para imaginar que desvia aí de 5,5 até 10. Normalmente é isso que as pessoas colocam para análise descritiva, né? Coloca uma média, coloca um desvio padrão e o leitor meio que faz ali uma ideia de onde que está a centralidade daquilo e para onde que ele tem dispersão. Mas olha só, tem mais. Imagina ainda que esses dados que eu estou te mostrando, eles têm uma correlação de 0,82. Ou seja, uma correlação positiva bem forte, né? Quanto mais o x aumenta, mais o y aumenta. Quanto mais um diminui, o outro diminui. Está começando a visualizar aí o tipo de dado? Como você esperaria esses dados se comportarem? Imagina que numa regressão linear você ainda tem aí que quando o x está igual a zero, o y é cortado ali no 3. E para cada aumento de x, o y aumenta 0,5. Está seguindo ali a tendência da correlação, né? Imagina que esse modelo ainda tem um R ao quadrado de 67, ou seja, 67% da variação que tem numa variável explica a variação da outra variável. São dados muito bons, né? Parece ter uma correlação muito forte. Mas pasmem, todos esses gráficos aqui são possíveis representações desses números. Esses gráficos aqui ficaram famosos na década de 70 e começaram a ser chamados, hoje em dia são conhecidos como Quarteto de Anscombe, porque esse estatístico, Francis Anscombe, lá na década de 70, conseguiu fazer essa belíssima demonstração. Ele conseguiu fazer 4 gráficos completamente diferentes que têm exatamente as mesmas medidas. Elas são as mesmas até 2 casas decimais e elas variam só a partir da 3ª casa decimal. Ou seja, é incrível pensar que todos esses gráficos aí têm exatamente essa mesma média de x, desvio padrão de x, média de y, desvio padrão de y, índice de correlação, até mesmo a regressão linear deles dá igual. Se você foi seguindo aí o meu raciocínio enquanto eu falava dos dados, você possivelmente imaginou esse daqui, né? Uma correlação positiva, bem bonitinha, a reta cruza aqui o y no 3, quando x é igual a 0, tem esse aumento bem bonitinho. Era o que eu imaginaria se eu estivesse lendo um artigo ou uma tese, uma dissertação, olhando só para esses dados descritivos. Mas olha só, imagina você ter esses dados aqui e de repente você se depara com um gráfico como esse daqui, que não tem nada a ver, né? Aqui a falha é que a gente não tem uma relação linear entre as duas variáveis, mas mesmo assim, se você pede uma reta, se você pede uma regressão linear, o R ou o software que você está utilizando vai te dar uma reta e vai te dar os números aqui de média, desvio padrão e esses valores aqui da sua reta. Mesma coisa com esses dados aqui, ó, que ele até segue uma correlação positiva, mas você tem esse dado espúrio aqui que puxa a nossa reta de regressão, né, o azulzinho para cima. E esse gráfico aqui todo doido, né? Todos os valores de quando x é igual a 8, ó, eles ficam variando aqui no y, mas o x é igual, e de repente tem um dado só lá no canto todo isolado e faz com que a reta tenha esse padrão aí subindo, né? Então veja, se você não olha para esses gráficos, você não tem muita noção de como se comportam os dados. E eu tenho mais exemplos para te mostrar, olha só. Baseado nesse quarteto aí de Anscombe, o Alberto Cairo propôs em 2016, um pouquinho mais próximo aqui, mais um conjunto de dados, são 142 dados, que eles têm essa média de x, esse desvio padrão, essa média de y, esse desvio padrão, não tem uma correlação muito forte e nem um R ao quadrado muito forte, mas olha só o gráfico que representa esses dados, ou um dos gráficos que pode representar esses dados. É um tiranossauro. Por isso que ficou chamado como Datasaurus, né? Dadossauro.
E é uma coisa absurda, né? Claro que isso aí não seria uma distribuição de dados, mas ele fez justamente com uma intenção pedagógica, de mostrar como que só os dados descritivos fazem a gente imaginar uma certa distribuição dos dados, mas só com um gráfico que a gente consegue realmente ter noção dessa distribuição. Olha só, ele pegou aqueles mesmos dados lá que ele conseguiu fazer o dinossauro e ele fez uma dúzia de dados. Hoje é conhecido como Datasaurus Dozen. Se você for lá na Wikipédia, você consegue ler sobre isso e ver esses gráficos aqui. Então ele fez esse que tem uma dispersão total, aqui como se fosse um alvo, um círculo, o dinossauro que eu mostrei primeiro, né? Esses pontinhos aqui, depois você tem linhas horizontais, linhas verticais, essa dispersão em cima e embaixo, linhas indo para um lado, linhas indo para o outro, e essa dispersão aqui vertical. Ou seja, você tem aí gráficos completamente diferentes e que tem todos eles, todos esses 12 gráficos têm exatamente as mesmas medidas. Elas são fiéis até a segunda casa decimal. Da terceira, da quarta em diante tem variação, mas olha só como é inacreditável você olhar para uma estatística descritiva e não conseguir imaginar que pode ter esse tanto tipo de gráfico, né? Mas tem mais, vou mostrar mais uma coisa. Esses dois colegas aí em 2017, Justin Matejka e George Fitzmaurice, eles mostraram que, além de você ter que mostrar um gráfico com seus dados descritivos, não pode ser qualquer tipo de gráfico. Olha só esse box plot, um gráfico de caixas, padrãozinho, super típico, todos estamos familiarizados, e é um excelente gráfico porque ele tem muitas informações, né? Ele tem a mediana aqui no meio da caixa, aqui ele mostra o intervalo interquartil, né? Ou seja, isso aqui é a mediana, aqui a gente tem para cima o terceiro quartil, para baixo o primeiro quartil. A gente tem aqui nessas linhas até 1,5 vezes o tamanho das caixas. E se tivessem mais dados, apareceriam com bolinhas aqui. Ou seja, é um tipo de gráfico bastante informativo, né? Mas olha só, ele foi proposto numa época em que gráficos eram difíceis de serem desenhados, muitas vezes eram desenhados à mão ou de maneira muito rudimentar em gráficas e não tinham muitas opções. E o que faz dele ser quadrado e ter essas partes fixas ter limitações também. E olha só o que esses dois colegas fizeram. Um box plot como esse daqui, normalmente a gente espera que ele tenha uma distribuição como essa, né? Dá até pra gente imaginar o box plot aqui, ó, a caixa aqui no meio, né? E os bigodes aqui para cima e para baixo. E que teria a relação de histograma com ele seria esse daqui de uma distribuição que se aproxima da distribuição normal. Essa é a expectativa que a gente normalmente tem quando olha um box plot. Mas olha só o que eles conseguiram demonstrar. Que uma distribuição como essa daqui, que na verdade ela é trimodal, né? Tem 3 picos aqui e se estende bastante para os lados. E aqui, né, estão os dados brutos. Então na esquerda tem os dados brutos, na direita o histograma. Esse tipo de distribuição, se a gente fosse fazer um box plot dela, sabe como é que seria o box plot? Exatamente esse daqui de baixo, é o mesmo. E eles fizeram mais distribuições, então essa daqui que tem dados só na esquerda, né, na cauda aqui da esquerda, 3 picos, um pouquinho de dado aqui na direita, geraria também esse mesmo box plot. Essa outra distribuição aqui, que tem esse pico e desce, depois cresce, tem outro pico, geraria esse mesmo box plot. E assim eles fizeram mais essas outras possibilidades e publicaram isso no artigo para mostrar que, ó, tem que mostrar uma figura junto com as suas análises descritivas, mas também não basta ser qualquer figura. E ilustraram aqui uma limitação do box plot, né? E aí, qual seria a solução, então? O que a gente faria no lugar de um box plot? Já vou adiantar que tem outras opções, né? Tem gente que coloca o box plot junto com os dados. Então, se você vê esses pontinhos aqui junto do box plot, né? Imagina o box plot desenhado aqui em cima, você fala, tá, a distribuição está mais ou menos como eu esperaria. Mas se você coloca um box plot em cima desses outros dados aqui, você já percebe que a coisa está estranha. Mas tem outras opções também, né? Aqui, ó. Uma opção que eles dão é de usar esse tipo de gráfico de violino. Porque o gráfico de violino, ele vai se moldando de acordo com a densidade dos dados em cada ponto. Então aqui seriam os box plots como a gente imaginaria, né? Uma distribuição assim parecida com a normal, essa primeira daqui, tá? E os violinos, como que eles seriam também. Eles seguiriam assim esse formato, mostrando que tem mais densidade no meio. Mas esses outros gráficos que eles criaram, que gerariam esses mesmos box plots daqui, geram violinos completamente diferentes.
Então o violino ele ainda pode ter aqui no meio a mesma informação da caixa, né? A distância interquartil, a gente pode marcar aqui a mediana, pode marcar a média também, mas veja que o formato que o violino toma, ele mostra muito mais sobre a real distribuição dos dados, sendo então um tipo de gráfico muito melhor, né? É importante colocar uma figura junto com a sua estatística descritiva, mas é importante também colocar uma figura junto com seus valores previstos depois que você ajusta um modelo inferencial. Então você faz lá um modelo de regressão e normalmente as pessoas colocam só a tabela lá dos coeficientes de regressão sem uma figura. E muitas vezes o valorzinho de P que dá, o tamanho lá do beta, do tamanho do efeito, às vezes engana a gente. A gente olha aquela tabela e às vezes imagina um grande efeito ou imagina um pequeno efeito. E nada como depois você gerar uma figura com os valores previstos do seu modelo para que aquela tabela seja comparável, né? E por fim, eu queria mostrar que além dos violinos, uma outra opção que a gente tem é de fazer os meios violinos, half violin, que te dá a possibilidade de colocar dois grupos separados. Então aqui a gente tem palavras irreais versus palavras reais, num grupo de monolíngue e num grupo de bilíngue. E olha só, tem a caixinha até dentro, o box pode estar aqui dentro desse semi-violino, desse meio violino, e a gente consegue colocar juntinhos assim, dá para fazer uma comparação bem direta e ter uma noção real da distribuição dos dados. E com esses meio violinos, a gente consegue também fazer eles sobrepostos, de maneira que mesmo que você tenha diversas variáveis, você consiga olhar assim de maneira conjunta. Esse daqui é um exemplo tirado do pacote ggdist, ggdist de distância, que é um pacote excelente para criar esse tipo de figura. E aí, já fez violino? Já fez meio violino? Sabe fazer um sobreposto desse daqui? Tem interesse em aprender? Se tiver, deixa um comentário aí, me segue, me fala aí do que você precisa, que eu vou criando conteúdo de acordo com a sua necessidade, tá bom? Um abraço!